esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Irmãos, a Bíblia vai dizer que Ezequias está no trono reinando sobre Judá, quando Senaqueribe resolve investir contra e vir para cima de Ezequias. Mas o que Senaqueribe não sabia, que uma coisa é lutar contra um alguém qualquer, outra coisa é lutar contra um alguém de Deus. Eu vou repetir, uma coisa é o inimigo se levantar contra um alguém qualquer. Outra coisa é o inimigo se levantar contra alguém que tem vida com Deus e é um servo de Deus. Eu já quero começar minha fala dizendo aqui, porque queima no meu coração e eu sei que vai ser resposta para alguém. Essa guerra não é tua, essa guerra é dele. Essa guerra não é tua, essa guerra é dele. E se a guerra é dele, creia, marque o culto de ações de graça, porque Deus não perde guerra, não perde batalha. Então prepare o glória, tem vitória para tua casa, tem vitória para tua família, tem vitória para o teu lar. Tem vitória nos teus negócios. Você crê nesta palavra? O inimigo pode até se levantar, mas se levanta para cair. Porque quem está no comando do teu barco não perde a direção, não perde o rumo, não perde o controle. Ele é Deus do céu, Ele é Deus da tua vida, Ele é Deus da tua casa, Ele é Deus da tua família, Ele é Deus nos teus negócios. Estou sentindo e vou falar o que Deus está mandando. Ele é Deus na tua saúde. Às vezes alguém pode dizer não, Deus está dizendo sim. O inimigo pode dizer não vai dar certo. Deus está dizendo eu estou entrando nesta guerra. O resultado médico pode ser ao contrário, mas Deus está dizendo hoje, pela entrada de alguém aqui, eu vou mudar essa sentença e vou mostrar que sou Deus na tua casa. Opa, estou sentindo Deus aqui, irmãos. Glória, Deus está visitando a saúde de alguém aqui. Ô glória, não é o que estava no meu coração, mas Deus acabou de mandar, eu vou entregar. Receba a saúde da parte de Deus. Aonde estiver o nódulo, aonde estiver o tumor, aonde estiver a célula doente, nós repreendemos pelo poder da agora. Se você crê, Deus é melhor do que ele, e receba a saúde da parte. Aleluia! O sentido Deus aqui, o céu está vazio para nós aqui nessa noite. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Senaqueribe se levanta contra. Mas eu disse, repito, que uma coisa é lutar contra um alguém qualquer. Outra coisa é lutar e se levantar contra um alguém de Deus. Presta atenção que Ezequias está no trono reinando e Ezequias não mandou currículo para estar ali. Ele não se ofereceu, ele não cortou caminho, ele não puxou tapete, ele não furou fila, ele não empurrou ninguém para fora da caminhada para poder tomar lugar. Ezequias não cobiçou, era de direito e Deus entregou a ele. Quem colocou ele naquela posição fora Deus. E quando é Deus que coloca, Deus garante. Eu vou repetir, quando é Deus que coloca, é Deus quem garante. Quem sabe Deus tem entregado na tua mão uma ferramenta e você tem sentido medo e às vezes até se acovardado. Quem sabe já passou na tua mente que 2019 tu quer trabalhar diferente. A vontade é até procurar o anjo da igreja e entregar, porque de repente na tua mente tem alguém melhor do que você. Deus não está perguntando quem é melhor, Deus está dizendo que o escolhido foi você. E receba esta palavra no lugar que Deus te colocou, Ele não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido. Eu vou repetir que você não entendeu, o lugar que Deus te colocou, Ele não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido. Receba esta palavra. Ô glória, quem te chamou te capacita, quem te chamou te qualifica, quem te chamou te garante. Você não puxou o tapete nem mandou currículo, Ele te escolheu. Ô glória. É por isso que o salmista vai dizer assim, Senhor, tu me sonas e me conheces. Tu me cerca por detrás ou por diante. Antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabes, tu já conheces. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe, tu me formou, tu me moldou, tu me deu forma. Os meus dias ainda não eram realidade, mas já estava escrito minha vida todas no teu livro. Meu irmão, você não caiu de paraquedas não. Você chegou aonde Deus permitiu que você chegasse. E receba a profecia, você vai alcançar tudo o que Deus tem preparado para você e para a sua casa. Aleluia. Chamada de Deus não é para quem se oferece. Chamada de Deus não é para quem acha que é. Chamada de Deus é para quem Deus chama. E Deus, irmãos, não adianta tentar explicar quem Deus aponta e escolheu. Nós temos uma ótica muito rasa com relação ao chamado de Deus. Nós temos. Nós olhamos, o ser humano olha outros, mas esse aí, é essa aí. Estamos na igreja
cultuando o mesmo Deus, adorando o mesmo céu, do mesmo Deus, lutando pelo mesmo céu. E muitas das vezes nós julgamos, dizendo, mas esse conheci lá fora, conheceu no passado. Por quê? Porque Deus escolheu. E quem é que vai discutir com quem Deus escolheu? Davi, meu irmão, a Bíblia vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus. E quem foi que deu esse título para ele? Deus. Mas se nós puxarmos o currículo de Davi, ao mesmo tempo que ele é louvável, ele também é deplorado, meu irmão. Se for ver na ótica humana, era mais fácil nós enxotar Davi do nosso meio do que recebê-lo pelo que ele fez. Que alguém vai dizer assim, mas Davi, para livrar essa casa, livrar o nosso povo, ele matou Golias, o gigante. Aí um murmurador ia dizer, mas o mesmo Davi, em vez de ir para a guerra, ficou em casa. E em casa ele ficou vendo a mulher de Urias tomando banho. E ele mandou buscar a mulher no ato do banho, se relacionou com ela. E quando a história vai dizer que Urias volta da guerra, ele sabia que ele tinha engravidado Betseba. Ele fala para Urias, estou te dando uns dias de folga aqui. Vai para casa, descansa, tenha lazer, vai curtir a tua família, fique com a tua mulher. O que ele queria, meu irmão? Que depois que Urias coabitasse com Betseba, o pecado dele ficaria encoberto. Ele ia dizer, minha mulher está grávida, então o filho é teu. Mas Davi sabia que o pecado era dele, não era de Urias. Mas Urias falou, não fui chamado para ficar em casa enquanto o meu povo está na guerra, não. Meu povo é para a guerra. E Davi não conseguiu convencer Urias de voltar para casa. Aí o texto diz que ele chama Joabe e diz assim, coloque esse moço aonde a batalha estiver mais manhida. Por quê? Ele não pode voltar com vida para casa, ele tem que morrer. Por quê? Eu tenho um assunto para tratar. Quando Urias é declarado morto, ele manda buscar Betseba. Mas ele tem uma coisa, meu irmão, ele escondeu de Urias, mas não escondeu do Deus de Urias. Aleluia! Viu? O profeta chega na casa, descasca-lhe Davi, Davi pede perdão, mas não impediu de Deus falar, esse é um homem segundo o meu coração. O que eu quero colocar na mente dos irmãos aqui com muito respeito é o seguinte, chamada de Deus ninguém escute. Quem sou eu para te apontar? Quem sou eu para murmurar de você? Quem sou eu para dizer que você chegou ontem, tem que pegar fila? Fila de Deus, meu irmão, é diferente da nossa. Eu posso, na minha ótica, estar o último da fila. Mas se Deus falar meia volta, vou ver, quem era o primeiro vai ser o último. E quem era o último vai ser o primeiro. Deus dá para quem quer, porque a glória é dele, a casa é dele, a chamada é dele. Esse glória que tu vai soltar agora é para eu. Lembra de Adonias? Adonias olhou e falou, a cadeira é minha. E Adonias não estava errado, viu, irmãos? Adonias olhou e falou, a cadeira é minha. Meu pai está velho. Quem era o pai de Adonias? Davi. Está velho, cansado, fatigado em cima da cama. Falta pouco para morrer. Eu sou o sucessor, a cadeira é minha. Adonias estava certo, mas na mente dele. Porque na ótica de Deus, Deus não está preocupado com quem está na frente e quem está atrás. Deus aponta e chama e pronto, acabou. Mas se a gente for olhar na ótica de Adonias, Adonias era o próximo na linha da sucessão. Porque a Bíblia vai falar do irmão dele mais velho, Amon, que fora morto. Depois a Bíblia vai falar de Quiliabe, que só fala dele uma vez só e não se fala mais. Depois vai falar de Absalão. E depois de Absalão era Adonias. Adonias disse, meu pai está velho, já vou dar uma festa aqui declarando que eu sou rei de Israel. Só que existia uma profecia. E a profecia dizia o seguinte, a cadeira, e quem vai sentar na cadeira, Davi, para te suceder, é o filho que eu ainda vou te dar. Ele não existe. E na ocasião da profecia, Adonias já era nascido. Só que Adonias faltou nesse culto, meu irmão. Crente que falta do culto, escuta a conversa pelo meio da rua, ele anda como quer. Se ele tivesse na reunião de oração, de Deus tivesse descido na igreja e falado, ele não ia se declarar rei. Porque a cadeira pensaram que era de Adonias, mas era de Salomão. Eu vou repetir, a cadeira pensaram que era de Adonias, mas era de Salomão. Só para você dar um glória, o que é teu, Adonias não vai sentar naquele lugar que Deus falou que é teu. Então a história vai dizer, irmãos, que Senaqueribe resolve investir contra Ezequias. Tem um ditado aí fora que diz assim, que filho de peixe não dá jacaré. E é verdade, filho de peixe é peixe, irmão. Filho de jacaré é jacaré, varão. Agora, no reino de Deus é diferente. Nem todo filho de profeta é profeta. Nem todo filho de levita é levita. Nem todo filho de pastor é pastor. Tem igrejas por aí, irmão, que o pastor quer fazer o filho dele se tornar pastor, nem que seja na marra. Para quando acabar o reinado dele, ele passa o cetro para o filho. Mas o reino de Deus não é assim, não. O reino de Deus é para quem Deus chama e quem Deus quer dar. Davi, ou melhor, Ezequias, ele tinha tudo para dar errado. Porque a história vai dizer que Ezequias fora filho de Acaz e neto de Jotão. Filho de Acaz e neto de Jotão. Ele tinha tudo para dar errado. Porque se ele fosse puxar o currículo do pai, se ele fosse seguir os caminhos do pai, ele tinha tudo para dar errado. Mas o texto vai dizer assim, e fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o seu pai Davi. Perceba, meu irmão, que Davi já tinha vivido
4, 5, 6 gerações para trás de Ezequias. Mas Ezequias olhou e falou: não quero ser como meu pai, eu não quero ser como meu avô. Eu vou buscar exemplo e seguir aquele que tem exemplo para me dar. Porque tem gente que é assim, irmão, ele vê o outro errar e fala: mas se o fulano faz, o que tem eu não fazer? Se a fulana falou, o que tem eu não falar? Se anda assim, o que tem eu não mandar? Eu vou perguntar para alguém aqui: nos pés deste alguém que faz e você quer imitar, tem marca de cravo? Nos pés, nas mãos desse alguém, meu irmão, que anda do jeito que quer e às vezes você quer imitar, tem marcas de cravo? Se tu pedir para olhar o lado direito desse alguém que quer imitar, tem marca de furo de lança, foi pendurado na cruz. Então tem uma notícia: siga quem tem exemplo para te dar o próprio. Seja fiel àquele que te chamou. Vão te chamar de quadrado, mas seu nome está no livro da vida. Vão te chamar de bitolado, mas seu nome está escrito no livro da vida. Vou falar que você é ultrapassado, mas só quem crê que o nome vai estar escrito no livro da vida. Deixa eu rir que você até que nada mais importa. Glória. Se nós puxarmos o currículo aqui, irmão, Jotão, o avô de Ezequias, o texto vai dizer, quando começa a falar de Jotão, começa até a falar de forma louvável. O texto vai dizer: e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí nós vamos ver o que ele fez. Ele enfrentou e venceu os amonitas. Colocou tributo sobre os amonitas que queria invadir Judá. Ele foi lá, lutou, venceu, predominou e colocou domínio. O texto vai dizer, irmão, que ele reformou a porta do templo. A história vai nos dizer, meu irmão, que os profetas Isaías, Miqueias e Oséias desenvolveram seu ministério durante o reinado dele. A história vai dizer que ele permitiu que a palavra de Deus fosse apregoada. Só que tem uma coisa, irmão, na vida de Jotão teve um porém. Porque é difícil quando o texto vai louvar, mas no final do louvor diz porém. Pastor, eu não estou entendendo. Vou tentar te traduzir. Fulano começou bem, porém, no meio da caminhada se desvirtuou. Fulano andava bem, porém, se misturou com quem não era para se misturar e se desvirtuou. O porém é um perigo, meu irmão. Tem aquele que começa bem e acaba mal. Tem aquele que começa mal e acaba bem. Que Deus nos ajude. Não importa como foi o teu início, eu quero profetizar o final de vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. O texto vai dizer que na vida dele teve o porém. E o primeiro foi: ele não destruiu os altares que foram feitos no meio das matas, debaixo de árvores, com o lugar de adoração a deuses pagãos. Preste atenção que o mesmo Jotão que não proibiu a adoração ao Deus de Israel, foi o mesmo Jotão que deixou os altares construídos para serem lugar de adoração aos deuses pagãos. Pastor, o que isso quer dizer? É um porém que teve na vida de Jotão. Sabe o que foi isso, irmão? Foi a política da boa vizinhança. Mais ou menos assim, ó: venha como está e fica do jeito que você quer. Venha como está e leve do jeito que você achar. O importante é você estar na igreja do domingo às 19 horas, louvar a Deus, mas quando acabar não tem problema aquele seu vício, não tem problema aquele seu costume, não tem problema aquela coisa que você sabe que não agrada a Deus. O importante é você estar na casa de Deus. Jotão disse: quem quiser entrar no templo para adorar, fica à vontade. E quem não quiser entrar no templo e adorar a Deus, pagão, fica à vontade também. O importante é você estar bem comigo. Vamos fazer a política da boa vizinhança. Deus está dizendo: a casa é minha, a casa é santa, meu povo é santo, e eu exijo santidade. Não, aperta o cinto aí. Eu não andei 400 quilômetros para vir brincar e pregar. Eu vim pregar a palavra de Deus. Amém? Com todo respeito, essa palavra eu prego lá na nossa igreja, irmão. Então, se serve para o nosso povo, serve para o povo de Deus aqui também. Amém ou não amém? Teve um outro porém. Ele reformou a porta do templo. Mas o texto vai dizer: porém, Jotão não entrou nenhuma vez pelo templo. Você sabe o que é isso, meu irmão? Ele embelezou a porta da casa de Deus. William Barclay vai dizer que ele embeleza de uma forma tão grande que quem passava pela porta dizia: olha como reformaram a porta da casa de Deus. Está até vontade de entrar por ela. Vamos entrar e ver como é que está lá dentro? E as pessoas entravam, mas o texto vai dizer: Jotão, porém, não entrou pela porta. Que Deus nos guarde, irmãos. Nós estamos correndo sério risco de enchermos os céus. Se nós não vigiarmos, nós não irmos para os céus. Diga misericórdia. Falamos de Jesus no serviço. Um amigo passa por um aperto. Falamos que Jesus tem resposta. Às vezes convidamos alguém para vir para a igreja porque sabemos que o Deus dessa igreja tem vitória para dar. Mas o perigoso é nós temos um porém. Está colocando alguém dentro, porém não está entrando pela porta. Que Deus guarde a nossa vida, meu irmão. Tem gente que luta por cadeira, mas não luta pela porta.
Tem gente que luta por posição, mas não luta pela porta. Tem gente que luta pelo cargo, mas não luta pela porta. Tem gente que luta pela credencial, mas não luta pela porta. Eu quero dar uma notícia: melhor do que carteirinha, melhor do que cadeira, melhor do que cargo, melhor do que posição. Não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo melhor do que isso é entrar pela porta e ter o nome escrito no livro da vida. A história vai dizer que com a morte de Jotão, vem o seu filho Acás. E Acás, quando começa a reinar, meus irmãos, quando a gente acha que está feio, não se assuste porque pode ficar pior. Enquanto Jotão foi meio crente, Acás não foi nada crente. A história vai dizer que Acás, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Talvez um dos piores reis que Judá já teve. Só que os irmãos tenham na base, a primeira coisa que ele faz quando ele senta na cadeira e assume o lugar do pai, ele manda fechar a porta da casa de Deus. Ele fecha o templo. Mas se os levitas, se o sacerdote dá baixa na carteira, manda embora por justa causa, está todo mundo dispensado. Aqui eu não quero nem adoração e nem palavra, nem ensinamento e nem adoração. Manda todo mundo embora. E o que nós vamos fazer mais? Vamos levantar altares. Quem quiser adorar, adore o Deus que quiser. Não precise ir na casa do Deus de Judá para dizer que está adorando o Deus de Judá. Adore na tua casa se você quiser. Mas e se eu não adorar o Deus do Judá? Não tem problema. Construa o altar do teu Deus e adore o teu Deus aonde você quiser. Na tua casa, no teu quintal, na tua vizinhança, na casa do teu parente, em cima das matas, embaixo de árvores, no monte das montanhas. Pode ir lá fazer o teu Deus. O texto vai dizer que ele foi tão tenebroso no seu reinado, que o texto diz que ele pega o filho dele e oferece como sacrifício vivo e queima o seu próprio filho no altar de um deus pagão. Esse foi o filho de Jotão e o pai de Acá, pai de Ezequias, o rei Acás. O texto diz, irmãos, que o rei de Israel e o rei da Síria se levantaram contra Judá. E o texto diz que ele luta contra os dois. Ele não vence, mas prevalece. E em vez dele pedir socorro ao Deus do céu, ele vai pedir socorro ao rei da Assíria, que na época era o tal do Tiglat-Pileser. O texto diz que o rei fala: eu luto as tuas lutas, eu guerrei as tuas guerras, mas se eu vencer, tu vai me pagar ouro, prata, tributo pesado. Ele diz: pode lutar que eu vou te pagar. Deus estava dizendo: eu tenho de graça e você está querendo pagar para alguém que não tem para te dar. E o texto diz que ele pega ouro, prata, bronze da casa de Deus e leva como tributo para o rei da Assíria. O texto diz que o rei da Assíria luta, prevalece, vence os inimigos de Acás. E diz o texto que ele vai para a cidade de Damasco descansar. Preste atenção que isso é sério, irmãos. O texto diz que Acás fala: eu preciso agradecer ao rei da Assíria. E o texto vai dizer que quando ele vai agradecer em Damasco, a primeira coisa que ele faz quando ele chega em Damasco, ele vê um altar do Deus da Assíria sendo adorado. Ele diz: que altar lindo é esse? Eu quero que alguém me copie esse altar e me faça um Judá para mim. Aí o texto vai dizer que tira uma maquete e manda para Judá. Quando ele volta para Judá, o altar do Deus pagão já está pronto dentro da casa de Deus, esperando ele chegar para ver aonde era para ser colocado. Alguém diz assim: rei, o senhor quer colocar esse altar na tua casa? Não. Quer colocar esse altar na tua casa de verão? Também não. Aonde você vai colocar esse altar? Na casa de Deus. Por quê? Porque eu quero o altar do Deus do rei da Síria perto da casa do Deus de Judá. E vamos colocar ele aonde? E aí o texto vai dizer: arranque o altar de Deus e coloque o nosso altar no lugar do altar de Deus. Diga misericórdia, irmão. Alguém fala para ele assim: e o que nós vamos fazer com o altar do Deus de Judá? Joga fora? Não, só manda para fora do templo, mas não joga fora. Coloca para a banda do norte virado para o sol, deixa lá. Aí alguém diz assim: mas não é para jogar fora? Não é para jogar fora. Por quê? Porque no meu altar eu faço o que eu quero. No meu altar pode mentira, no de Deus não pode mentira. No meu altar pode engano, no de Deus não pode engano. No meu altar pode fornicação, no de Deus não pode fornicação. No meu altar pode pecado, no de Deus não pode pecado. No meu altar pode falsa adoração, mas com de Deus não pode falsa adoração. No meu altar pode fazer que é crente, mas no de Deus tem que ser de verdade crente. No meu altar pode engano, pode ter dupla personalidade. No altar de Deus tem que ser puro, santo, reto e íntegro. E como eu não consigo andar como o altar de Deus manda, coloco o altar de Deus para fora e coloco o meu para dentro. Mas não jogue fora. Por quê? Porque no dia que eu quiser resposta, eu sei aonde eu busco resposta. No meu altar eu faço o que eu quero, mas é no altar de Deus que tem resposta.
Irmãos, desculpe do que eu vou lhe dizer. Talvez não sirva para você, mas que você não siga inocente. Eu fiz 41 anos de idade agora, segunda-feira. Tenho todos esses anos dentro da casa de Deus. Não sou mais crente do que ninguém, porque estamos lutando para alcançar o céu. Mas nós estamos vivendo uma geração dentro da igreja, meu irmão. Estamos vivendo uma era nos últimos dias, que é mais gostoso. Virou fama, virou ibope. Dá glória a Deus, aleluia, pegar microfone, cantar, pregar, do que ser crente de verdade. Porque evangelho tem preço, irmão. Altar de Deus é coisa santa. Altar de Deus é coisa séria. Aí alguém vai dizer assim: ei, pastor, nem parece que o senhor passou do período da lei para o período da graça. Mas Paulo vai dizer: não brinque com a graça, porque a graça é pesada. Tem muita gente enganada pensando que a graça é graça. Mas eu fico pensando, meu irmão, quando nós chegarmos no céu, alguém olhar para João Batista e dizer: João Batista, como foi que você chegou aqui? Cortaram minha cabeça, mas eu cheguei aqui. Falar para Pedro assim: Pedro, como é que foi para você chegar aqui? Me crucificaram de cabeça para baixo, mas eu cheguei até aqui. Perguntar para um profeta: como que foi para você chegar até aqui? Me cerraram no meio, mas eu cheguei até aqui. Aí olhar para mim e dizer: e você, Isaías? Eu cheguei e andei como eu quis, porque eu estava na graça. Céu não é de graça, é tomada à força. Que Deus nos ajude a chegar no céu. Desculpe da libertar, irmãos. Desculpe da libertar. Hoje nós estamos dos dois lados. Eu digo a minha pessoa. Eu viajo desde os 14 anos pregando a palavra de Deus. E vão fazer 6 anos que Deus me segurou numa cidade para mim pastorear. Hoje eu conheço os dois lá. Palavra de Deus que coloca no prumo, que coloca no lugar, não está ibope. E por que você vai ver pregador de mídia são os que dão ibope? Não estou falando mal de ninguém, eu estou falando a verdade. Porque eu não estou preocupado com o efeito que a palavra vai surgir. Eu estou preocupado que na próxima festa lembrem de mim, me chamem para mim voltar. Mas eu não estou preocupado com a palavra que vai surgir. Eu estou preocupado com o meu retorno. Eu quero ser lembrado e o povo olhar e dizer: ó, palavra bacana, por mim volta a todo culto. Mas eu quero dizer: remédio na ferida dói, mas também sara. Que Deus nos guarde. Existe um povo debaixo do nosso pastoreio, como serve também para o pastor da igreja. Como da trompeta tocar, nós pregamos na nossa igreja. Meu irmão, eu quero levar todo mundo comigo, mas eu não quero ficar para dar conta de sangue de ninguém. Porque o texto vai dizer que ele vem buscar uma igreja pura, sem mácula, sem rucra. É crente aqui, é crente em casa. É crente aqui, é na faculdade. É crente aqui, é na escola. É crente aqui, é na empresa. É crente na igreja com os irmãos. É crente com os filhos. É crente com a esposa. É crente com o esposo. Só por desencargo de consciência tem crente aqui, irmão. Texto diz, para resumir, por causa do horário, que quando Acás morre, Ezequias senta no trono. Ezequias olhou e falou: meu avô foi meio crente, o meu pai não foi crente, mas eu vou ser crente. Primeira coisa que ele fez: vamos para a casa de Deus. Quando chega na casa de Deus, alguém diz assim: Ezequias, é melhor você nem ir lá. Por quê? Não tem mais ninguém na casa de Deus. Ele diz: então é na casa de Deus que eu quero ir. Por quê? Casa de Deus não é para ficar de porta fechada. Casa de Deus é para estar com as portas abertas. Abra as portas, mas não tem ninguém. Não tinha. Manda buscar os levitas, porque vai voltar a adoração de verdade. Não é cantarola, não é encheção de paciência, não é para mostrar que tem voz bonita, não é tocar porque gosta de tocar, é tocar e tocar no trono, é cantar e tocar no trono. É adorar e quebrar cadeado, é adorar e vida ser liberta, é do louvor cair enfermidade, é do louvor o demônio correr, é do louvor a porta se abrir, é do louvor a libertação chegar, é do louvor a renovação entrar. Eu não posso chorar 1 hora cantando e quando acabar o culto eu voltar para casa com as minhas mágoas, os meus ressentimentos e com os meus problemas. Não, não, o problema pode vir, mas quando eu entrar para a porta, eu entro no átrio, eu entro no santo, eu entro no santíssimo, o santo Deus. Glórias ao nome de Jesus. Você vai chamar os levitas. Quero verdadeira adoração aqui. E o sacerdote, manda buscar também. Por quê? Porque nós queremos palavra e adoração. 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 Se você achar uma igreja, meu irmão, que só canta, canta, canta e não tem a palavra, me perdoa, fuja dela. Porque primeiro é a palavra e para depois a adoração. Se não tiver conserto na palavra, não tem recepção de adoração no céu. Ou eu me conserto, a adoração não chega. Mas coração contrito, quando a adoração bate.
Oh, glória, é o glória teu aqui, Deus fecha a sepultura lá. É o glória teu aqui, Deus ata a porta lá. É o glória teu aqui, Deus recebe e diz, tem crédito, eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou operar, eu vou resgatar, eu vou libertar, vou curar, vou renovar. Receba esta palavra, receba esta palavra. Oh, glória, louvor e adoração. Louvor e adoração. Quando ele chega na casa de Deus, que as portas são abertas, os sacerdotes, os levitas chegam, alguém perguntou, vai começar a louvar, Ezequias? Não. Vai começar a ler a palavra? Não. Vai começar a fazer o quê? Faxina. Vamos limpar a casa de Deus. Mas Ezequias, quem guardou esse lixo todo aí foi teu pai. Não tem problema, pega o lixo, queima, pega a cinza e joga na sepultura do meu pai. E não é falta de respeito, mas casa de Deus não é para ficar com cinza escondida. Casa de Deus não é para ficar com entulho escondido. Casa de Deus não é para ficar com poeira escondida. Casa de Deus não é para ficar nada enrustido. Eu escondo debaixo para fazer de conta. Não, joga no fogo, queima e pega a cinza e joga em quem jogou lixo aqui. Casa de Deus não é lugar de sujeira. Casa de Deus é lugar de glória. Casa de Deus não é lugar de mentira. Casa de Deus é lugar de glória. Casa de Deus não é lugar de duas faces. Não, casa de Deus é lugar de glória. Só para os irmãos terem uma base do tanto de lixo que a casa juntou, o texto vai dizer que foram 8 dias de faxina. Recolhendo lixo, 8 dias de tanto lixo que ele juntou no templo. E mais 8 dias para colocar o que estava no lugar, o que estava fora do lugar. 16 dias de faxina, eu vou repetir. 16 dias de faxina. 8 para juntar o lixo e jogar fora. E 8 para colocar no lugar o que estava fora do lugar. Quando a casa estava no lugar, Ezequias disse, leia a palavra. E vamos começar a adorar o Deus do céu. Vamos começar a adorar o Deus do céu. Vamos começar a adorar o Deus do céu. Oh, glórias ao nome de Jesus. A pergunta é, a tua adoração atravessa o teto? A tua adoração chega no trono? A tua adoração sai de dentro do carro, do teu carro, e ela atravessa o céu e chega no céu? A tua adoração atravessa o telhado da tua casa e alcança o trono? A tua adoração pode passar a fuselagem do avião e chegar no trono? Como é que está a nossa adoração? Diga misericórdia, irmão. Eu vim em paz, irmão. O texto vai dizer que a adoração foi tamanha que quem estava fora ouvia, dizia, eu quero entrar. Ezequias disse, eu estou entendendo uma coisa. O quê? Não é para adorar só aqui dentro. É para adorar lá fora. Não é para ter purificação só aqui dentro. É para ter purificação lá fora. Não é para ter crente só aqui dentro. É para ter crente lá fora. Não é para fazer de conta só aqui dentro. É para ser aqui dentro e ser lá fora. Glórias a Jesus. Texto diz, irmão, que ele manda cartas enviadas aos vilarejos, dizendo, o rei assim diz para o povo, adorai ao Senhor e coloca a tua casa em dia. O rei manda dizer, adorai ao Senhor e coloca a tua casa em dia. O rei manda dizer, adorai ao Senhor e coloca a tua casa em dia. O rei manda dizer, adorai ao Senhor e coloca a tua casa em dia. O rei manda dizer, adorai ao Senhor e coloca a tua casa em dia. O texto vai dizer que muitas pessoas aceitaram, mas tinha uma patotinha que começou a dar risada, irmão. E disse, Ezequias não vai passar longe. Ezequias está querendo ser muito crente. Ezequias está querendo ser pitolaco. Ele não vai longe. Em vez de ele ganhar o coração do povo, ele está querendo apertar o povo para adorar. Eles não só vão apertar, como vão fazer adorar. Os altares que foram construídos debaixo de árvores e no meio das montanhas, manda destruir tudo. E se quiser adorar, vem adorar o Deus de Judá. E se não quiser, fica na tua casa. O dia que você precisar, o Deus de Judá vai te buscar e vai lembrar que aqui tem lugar de resposta. Aqui é para adorar. Quem está no reino é para adorar. Quem está dentro da casa é para adorar. Quem faz parte do reino é para adorar. E o texto diz que a santificação não ficou só dentro da casa, como ficou para o lado de fora da casa. A pergunta é, sou só aqui? Eu vou perguntar só para mim, viu, irmãos? Que é só em Catanduva que tem esse defeito. A pergunta é, a santidade é só aqui dentro ou a santidade tem que invadir lá fora? É dito. Eu adoro quando eu vou pregar em congresso que eu ganho essas camisetas aqui, ó. Eu adoro. Isso aqui evangeliza de boca fechada. Aonde eu for que tem congresso, que eu tenho camiseta, eu ganho camiseta e eu uso o dia a dia mesmo. Quando eu fui agora colocar a camiseta, eu falei, pô, Edson, eu farão, acho que a minha tá errada, porque o posto ali ponta cabeça. Ele falou, não, mas é até que nada mais importa. Eu já fiquei, já dou uma resposta de Deus, irmão.
Vou chegar em Catanduva com os capão na padaria de manhã, alguém vai olhar e vai dizer, ô, pastor, mas esse bolso não está errado? Eu leio atrás aqui, velho, até que nada mais importe. Isso pega, meu irmão. A santidade não tem que estar só para dentro da igreja, a santidade tem que estar para fora da igreja. A santidade não é para estar só aqui dentro, aqui eu choro, aqui eu me extravaso, aqui eu dou glória, aqui eu adoro, lá não, lá eu falo uma piadinha, lá eu fico na roda dos imoral, lá eu não dou testemunho de crente, eu tenho até vergonha de falar que eu sou crente, eu não quero dizer que eu sou porque não tenho moral para falar que eu sou, mas quem é aqui em casa, é aqui é no comércio, é aqui é na rua, tem crente aqui, irmão, são os crentes. E esses dias eu fui pregar em Bauru, e eu ganhei uma camiseta preta, com os escritos transformados para transformar em rosa choque. É para sério ver, irmão. Esses dias eu fui pregar em Ribeirão Preto, ganhei uma camiseta escrita assim, ó, ele é o grande eu sou. Esses dias eu fui pregar em Sorocaba, e eu ganhei uma camiseta escrita, ela é preta, escrito de branco, transformados para transformar. Por essas horas eu fui pregar numa igreja, e eu ganhei uma camiseta escrito, até que nada mais importe. Aí eu cheguei na padaria para buscar pão, uma mocinha olhando para minha camiseta, olhou para mim, olhou para a camiseta, voltei no outro dia, com outra, e eu dei um arsenal, meu irmão, com outra, e um dia ela não se deu por vencer. Ela olhou para mim e falou assim, eu amo as suas camisetas. Eu olhei e falei, meu, mês que vem tem festa dos jovens, vai ter camiseta lá também. Se você quiser ir lá, você ganha uma. Ela disse, eu fico olhando e essas frases fixam na minha mente, né? E eu fico com aquilo. A igreja, eu não sou crente, mas a igreja que o meu primo vai, também tem. Eu falei, são bacanas? Ela disse, até que são, mas ele não tem coragem de andar na rua, porque ele disse que ele tem vergonha. Eu falei, eu já não tenho vergonha. Inclusive, eu até quero te convidar, porque terça-feira agora é culto de ensino. Alguém vai dizer, não, leva no de domingo, porque é de família que a igreja está lotada, que os crentes domingueiros vai, os pacarronadas que só aparecem de domingo chega para adorar. Não, vai de terça-feira, que tem meia dúzia, mas a fim de ouvir a lambada descer. Aí eu disse, eu estava só esperando você me convidar, e eu comemo, viu? Eu falei, fole lá que você vai encontrar o grande eu sou, tu vai ser transformada para transformar, Deus vai entrar na tua vida e mudar a tua casa. Pois não é que sexta-feira ela chegou no dia da festa do meu aniversário e entrou, pastor? Entrou hoje de manhã, eu fui buscar pão, ela disse assim, se Deus me ajudar, eu não quero mais sair daquele lugar. Não tenho vergonha do que eu sou, ele me chamou para jeito. Oh, glórias a Jesus. Começaram a rir de Ezequias disse, quem quiser rir, derizada. O meu pai deu ibope, mas se matou diante de Deus. O meu avô foi meio crente, foi reprovado no fim dos dias por Deus. Eu tinha muito para ser mal, eu tinha muito para dar errado, eu tinha tudo para virar o que não presta, mas eu escolhi ser igual um adorador. Meu irmão, eu não quero saber se na tua família tem ex, se na tua família tem quem é. Eu não quero saber se alguém diz que tem maldição na tua casa. Olha, fulano morreu de doença, ciclano de doença, a tendência é alcançar também a você a doença. Eu tenho de parte da autoridade de uma palavra e dizer para você, não importa o que diz o não importa o que diz a tendência, mas debaixo da autoridade da palavra, o Deus que está aqui, Ele quebra a maldição, Ele quebra a sentença, Ele transforma a tua casa, e eu estou profetizando uma geração e descendência abençoada. Receba esta palavra. Teu filho será de honra, se você crê, diz amém. A tua filha será honrada, se você crê, diz amém. Você vai pegar teus tetos no colo e adorar, se você crê, dá uma aleluia. Oh, glória, calapai, alava, xertinai. Oh, glórias a Jesus. Ezequias diz, quem quiser vir, que dê risada. A minha casa vai adorar. Quem quiser ficar perdido, que se perca. Mas nós estamos de pé para adorar. Quem quiser servir a Deus de forma relaxada, que continue. Eu quero ser crente de verdade. Quem quiser marchar para o abismo, que marche. Eu quero marchar para o céu. Quem quiser se perder, que se perca. Mas eu quero encontrar o Deus Todo-Poderoso. Quem quiser ficar na terra, que fique. Eu quero encontrar com Deus no dia do alarido da trombeta. E se a trombeta tocar agora? Oh, Senhor. Irmãos, com todo respeito, isso é aqui em São Paulo, no bairro do Imirim, mais específico onde nós estamos, como a nossa igreja em Catanduva. Terça ainda no culto de ensino eu citei uma palavra e disse isso que eu vou falar aqui agora com os irmãos. Irmãos, é difícil o que eu vou dizer, mas é a Bíblia que diz. E se a Bíblia falou, está falado. Dentro dessas quatro paredes
Existem dois tipos de igreja. A que vai subir e a que vai ficar. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Eu vou repetir devagar e pausado, não para constranger nem causar medo para ninguém, mas é temor mesmo. Aqui dentro dessas quatro paredes, começando por mim que vos falo, se nós não vigiarmos, existem dois tipos de igreja. A que vai subir e a que vai ficar. Deixei minha família, deixei o rebanho que tu confiou nas minhas mãos. Para mim andar 400 quilômetros e pregar para um povo. E trazer uma palavra que não era nem o que estava no meu coração, mas eu te obedeci e entreguei a palavra. Eu não sei nem se eu volto lá, mas eu empreguei o que tu mandou. E ele vai dizer, eu não te conheço. O que adianta ter 41 anos dentro da casa de Deus? O que adianta pregar a palavra desde os 14 anos de idade? O que adianta, meu irmão, viajar para outros países? O que adianta viajar para outro estado e subir em diversos púlpitos? O que adianta, sendo que na hora que a trombeta tocar, isso aí não vai salvar ninguém? Senhor, eu cantei na tua casa, eu adorei o teu nome. Quantos louvores eu louvei com o coração aberto e de vida sendo transformadas e lágrimas caíram, vai ouvir, eu não te conheço, Senhor. Mas, Senhor, eu toquei o instrumento na tua casa, não era nem o que eu queria, mas eu toquei. Como eu toquei, Senhor, para abençoar a tua obra, porque, ó, o instrumento que eu toquei fazia toda uma diferença, mas vai ouvir, eu não te conheço. Mas tem aqueles, irmãos, que não querem dar ibope para ninguém. Mas talvez é aquele que ninguém enxerga, ninguém vê, não aparece. Mas vai ouvir dizer, inde benditos do meu Pai. Que parte de igreja boa nós fazemos nessa noite, irmão? Que parte de igreja nós fazemos nessa noite? Não temos vergonha do que somos? Deus nos chamou para ser. Eu vou entrar num assunto aqui, que queima no meu coração, e sei que não vai matar ninguém. Esses dias, a minha filhinha falou assim para mim, pai, eu queria comer um pastel. Então nós vamos comer o pastel. Chegou numa pastelaria em Catanduva, assim, estamos no cantinho, minha esposa e meu casalzinho vestido. Aí chegou um casal de irmãos. Aí eu cumprimentei os irmãos, falei com os irmãos, sente aqui, fica à vontade, senão vos constranger. Aí diz, mas a gente pode, pastor? Pode, claro, sente-se aqui. De repente, com 15 minutos que nós estávamos ali, eu percebi que a esposa, o irmão falou para o irmão, ó o seu primo chegando. Quando ele olhou, eu olhei também. Aí vinha chegando um casal. Mas eu nem prestei atenção no casal direito. O casal chegou na mesa, cumprimentou todo mundo e a moça ficou de longe dando tchau. Um tchau bem sem graça, bem vergonhoso. Eu nem olhei para ela direito, mas abanei a mão e continuei comendo, porque o assunto não era comigo. Quando acabamos de comer, a nenezinha daquele casal não estava bem. E a minha esposa falou assim, eu tenho um remédio que é uma beleza para isso. Eu tenho em casa. Saímos daqui, passamos em casa, que é caminho, você pega e dá para sua nenê. Quando chegamos em casa, a minha esposa diz, entra, senta aqui, eu vou fazer um cafezinho para lá tomar. Sentamos na varanda, estamos ali conversando. De repente vibrou o celular da esposa do irmão. Quando ela abriu para ler a mensagem, ela começou a rir, ela não disfarçou. Ela começou a rir. Aí o esposo dela perguntou assim, por que você está rindo? Ela disse assim, é só a prima aqui, ó. Está escrito assim, ó. Oi, boa noite. Me perdoa quando eu não chegar perto da tua mesa. E fala para o fulano não a reparar que eu não cumprimentei ele direito. Mas quando eu vi o pastor sentado na mesa com vocês, eu fiquei com muita vergonha de chegar perto pela roupa que eu estava vestida. Mas amanhã a gente almoça junto e eu peço desculpa para ele pessoalmente. Quando ela leu isso para mim, todos olharam para mim na mesa e eu disse, que diferença faz eu, irmão? Dela não chegar perto da minha mesa pelos shorts tão curtíssimos que ela estava vestida. Sua prima faz o que na igreja? É ministra de louvor, é ela que faz a adoração no domingo à noite. Agora a pergunta é, sou eu que vou constrangê-la sendo que eu não sou o pastor dela? Ou é o que está em mim que está constrangendo ela? Eu vou dar uma notícia, se tira a minha paz é porque Deus não quer. E se Deus não quer, arranca fora e deixa Deus ser glorificado. Pastor, o senhor veio pregar aqui de uso e costume? Não, só estou falando aqui, meu irmão, no contexto da palavra, longe de mim, a igreja não é minha, não está debaixo do meu pastoreio. Eu estou dizendo que a santidade não tem que estar só da porta para dentro, a santidade tem que alcançar também da porta para fora. O mundo tem que olhar para mim e dizer é crente, até porque roupa de crente não quer dizer nada, meu irmão, é o caráter do crente. Mas se me incomoda, está incomodando a Deus, e se incomoda a Deus, Deus não quer. Deus vem buscar uma igreja pura, sem anel de sem mácula e sem... Eu não sei se você pode, ainda que não com vontade de dar glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando estava no prumo o reino, já estou encerrando. Quando o reino estava no prumo, o texto vai dizer assim, irmãos, ó. Senaqueribe se levanta contra Judá. E aqui eu vou encerrar. O texto diz que quando o Senaqueribe veio, ele veio afrontando, dizendo, nós vamos entrar dentro dessa casa. Nós vamos entrar nessa terra, nós vamos lamber tudo que interessa para nós dentro do reino e vamos saquear tudo que tem de importância. Aí o texto vai dizer que o povo começou a temer. Aí se cumpre o versículo que nós lemos. Ezequias vai dizer, não fiquem vós preocupados por causa do rei da Síria, nem com a multidão que está com ele.
Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos dar a vitória. Só que tem uma coisa, meu irmão, Ezequias apregoou coragem, mas ele mesmo estava com medo. O texto diz que ele entra dentro da casa de Deus e vai buscar resposta. E quando ele está dentro da casa de Deus, Deus manda o profeta Isaías ir ter com ele. Aí o profeta diz: olha, rei, estava em casa e Deus mandou te entregar uma mensagem. Ezequias diz: pode entregar. A mensagem é: não temas. Aleluia. Essa pedra não é sua, receba essa palavra. Não temas. Ezequias pergunta: só isso? Só isso. Ezequias se sentiu um gigante. Quando ele sai da porta para fora do templo, um texto vai dizer que os príncipes de Senaqueribe estão afrontando o povo de Deus. Ele fica com medo de novo e volta para a casa de Deus. E agora Senaqueribe está estopando não só Ezequias, como o exército de Ezequias, o povo de Deus e o Deus de Ezequias. Ele começa a dizer de Ezequias: não deixe Ezequias enganar vocês não, viu? Dizendo que o Deus dele vai dar vitória para vocês, que o Deus dele entregou os egípcios nas vossas mãos. Nós vencemos muitas nações e o Egito uma delas, mas o Egito foi a nação mais fraca que nós lutamos. Aí daqui a pouquinho o texto vai dizer que ele começa a esnopar o exército de Judá. Ele diz: olha, vocês não têm nem soldado para guerrear conosco. Manda Ezequias dar 2.000 homens, que Senaqueribe vai dar 2.000 cavalos. Se tiver 2.000 homens, tem 2.000 cavalos. Mas como vocês não têm, então também não precisa de cavalo, porque vocês não têm exército. E Senaqueribe vai enfrentando e abrindo a boca e entrando por caminho que não era dele. Aí o texto vai dizer que os príncipes de Ezequias falam assim: ó, fala na língua de vocês, não fala no nosso idioma. Por quê? Porque o povo que está em cima do muro vai ouvir, vai ficar com medo e levar notícia lá para dentro. O problema, irmão, não é para quem está dentro. O problema é para quem está no muro. Quem está no muro não participa. Quem está no muro não coopera. Quem está no muro é do contra. Quem está no muro tem injeção de desânimo para aplicar. Quem está no muro nada presta. Quem está no muro nada é bem feito. Quem está no muro só vê defeito. E é para esses que o inimigo quer lançar o dardo. O texto vai dizer que falaram assim: mas nós vamos falar é para quem está no muro mesmo. Porque se a gente não entra da porta para dentro, nós vamos usar quem está no muro para levar notícia. Mas aqui não. Aqui o sangue de Jesus tem poder. Se tiver alguém no muro, que desça hoje e aceita Jesus e se arrependa em nome de Jesus. Aleluia. Só que aí, irmão, a gota d'água de Senaqueribe, eu encerro aqui, foi quando ele disse assim: o Deus de vocês não vai poder dar vitória para vocês, porque nós já vencemos o Deus fulano, o Deus ciclano, o Deus bertano, o Deus das nações. O Deus de vocês vai ser só mais um. Aonde está Isaías? Em casa. Aonde Deus manda Isaías? No templo. E quando Isaías entra, aí o livro de Reis vai descrever que Isaías entra no templo e diz assim: rei, Deus mandou te entregar uma mensagem. E a mensagem é: não temas palavras de Senaqueribe contra ti, porque agora ele mexeu comigo. Fala para você, manda te dizer Deus, ou Ezequias, que eu conheço o levantar do inimigo, eu conheço o assentar do inimigo, eu conheço a estratégia do inimigo e eu vou ter com o inimigo. E eu quero lançar uma palavra profética aqui. Deus disse assim: ele não vai lançar uma flecha, ele não vai jogar um dardo e ele não vai lançar tranqueira contra esta casa. Eu vou repetir porque é profético. O inimigo não vai lançar um dardo, o inimigo não vai lançar uma flecha, o inimigo não vai lançar um dardo contra a tua casa, a tua família. Receba esta palavra. E Deus diz assim: e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Eu vou repetir porque sinto Deus desta palavra. Pelo caminho que o inimigo veio, se prepare que hoje ele vai voltar. Ele veio com flecha, mas a flecha vai ser quebrada. Ele veio com dardo, o dardo vai ser queimado. Ele veio com tranqueira, ele que suma com a tranqueira dele. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, a tua vida é do Senhor, o teu ministério é do Senhor. Tu pode dar um glória melhor do que esse. Você é do Senhor.